Domingo foi comemorado o Dia do Cerrado. O bioma, que possui mais de 11 mil espécies de plantas catalogadas, tem contado com a tecnologia da integração lavoura-pecuária-floresta para preservar o solo e as espécies animais. E mesmo não sendo nativo, o eucalipto passou a ser importante componente do cerrado. O segundo maior bioma do Brasil é formado por árvores de pequeno porte, contorcidas, de raízes pouco profundas. O Cerrado ocupa 22% do território nacional, mas apenas 8% da área é protegida legalmente por unidades de conservação. O restante está sujeito ao desmatamento, sem contar as queimadas, impulsionadas pela baixa umidade do ar na região do bioma. Algo tão frequente que a vegetação se adaptou com o tempo. No caule nós temos na casca cortiça, que impede a ação do fogo, resiste o fogo até certo nível, né? Ela é muito tortuosa, né? Devido a próprias condições do ambiente. Árvores de grande porte com um tronco bem mais reto, os eucaliptos nada têm a ver com a vegetação típica do Cerrado, mas a espécie importada da Austrália tem sido indicada para o plantio no bioma em áreas degradadas. Uma das vantagens é que as folhas que caem das árvores acabam protegendo o solo da erosão. A cobertura vegetal dá estrutura e sustentação ao solo, além de amortecer o impacto das chuvas. Este cenário é um dos exemplos da integração lavoura-pecuária-floresta, nova tendência para garantir a produção sustentável no Cerrado. O eucalipto é a planta que nós temos maior conhecimento hoje em termos de pesquisa no Brasil. Trabalhar com nativas, nós estamos trabalhando com algumas nativas, mas ainda estamos com algumas dificuldades aí grandes em termos de produção de muda. E o eucalipto nós temos toda uma tecnologia para a produção de muda disso aí, e ele serve tanto para a produção de madeira para serraria, como para madeira para energia. Nesse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, nós estamos com foco na madeira para a serraria. Preservar a cobertura vegetal também impacta na fauna do bioma, uma das mais fartas. Só de aves, são 837 espécies nativas. E as principais bacias hidrográficas da América do Sul, como a Amazônica e a do Rio São Francisco, têm nascentes no Cerrado. O porte da vegetação pode até ser pequeno, mas a relevância para a biodiversidade é gigante. O Cerrado tem várias características de biodiversidade, vamos dizer, que são extraordinariamente importantes, né, do ponto de vista biológico. Então, ao lado das unidades de conservação, que hoje, grandes unidades, nós já teríamos uma certa dificuldade por carência de áreas, né, teríamos que incentivar muito, ter programas de incentivo às prefeituras e, diria, até à própria iniciativa privada. E vamos dizer, dar um stop de forma absoluta naquilo que é ilegal dentro das propriedades. E daí um programa de revitalização e de recuperação das áreas dentro das propriedades rurais. Nunca esquecendo que o Estado, quer dizer, o Estado como um todo, as entidades do governo, os municípios, os estados e a União têm um papel fundamental no desenvolvimento de políticas apropriadas para isso. Nós convivemos com fogo, que é uma lástima. E, finalmente, agora a gente está vivendo um momento de muito foco de incêndio na região do Cerrado. Isso é um desastre muito grande em algumas regiões. Então, é dentro dessa visão de conservar e preservar que a gente vem trabalhando ao longo do tempo, buscando sistemas que a gente tem um potencial de uma intensificação sustentável. O que é essa intensificação sustentável? É aumentar a produção, mais produção na mesma área e preservando o meio ambiente. Como você acabou de ver na reportagem, ontem foi comemorado o Dia do Cerrado. Esse importante bioma é o segundo maior do Brasil. E para contribuir com a conservação dos biomas brasileiros, a CNA e a Embrapa lançaram o projeto Biomas, que trabalha no plantio de árvores em sistemas produtivos. O objetivo é garantir a preservação ambiental nesses locais e também o trabalho dos produtores rurais. E para detalhar esse assunto, está aqui no estúdio o coordenador regional do projeto Biomas do Cerrado, Felipe Ribeiro. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo.
Todos nós, bom dia. É um prazer estar aqui conversando com você sobre a importância do cerrado no cenário do Brasil e aquilo que a gente dentro desse projeto está colaborando para poder trazer algumas espécies nativas como alternativas para os sistemas de produção que o proprietário tem no cerrado. Primeiro vamos começar falando do cerrado, né? Qual é o verdadeiro tamanho desse bioma e quantos estados brasileiros fazem parte? É mais fácil dizer quantos não fazem. Isso, né? é. Originalmente o cerrado só não ocorria na Caatinga, nos estados da região nordeste do Brasil, né? Então nós temos encraves de cerrado na Amazônia, na Mata Atlântica. Isso mostra a importância e o desdobramento. 20% do Brasil originalmente acontecia cerrado. E agora, você poderia falar um pouco sobre a fauna e a flora da região? A gente tem uma série de espécies endêmicas. Muita gente associa endemismo com doença, né? Não, na verdade são espécies que só ocorrem no cerrado. No caso de plantas, nós não temos essa coisa muito forte. Nós temos espécies que a gente compartilha com a Mata Atlântica, nós temos espécies que a gente compartilha com a Amazônia, né? Mas claro, temos espécies típicas dessa região. A fauna, também temos uma série de espécies que só ocorrem no cerrado. Muitas espécies dessa nós estamos descobrindo só agora, porque muitos ambientes que desapareceram, né, a gente está procurando ver, inclusive, o que a gente já perdeu em termos de fauna do cerrado. Agora, vamos falar sobre o projeto Biomas. Como tem sido o trabalho na região? A grande preocupação que o projeto Biomas tem é trazer, claro, a árvore para a propriedade rural. Por quê? Porque o produtor na região do cerrado está levado a manejo de culturas anuais. São grãos, né? Isso, como foi demonstrado na reportagem, você tem uma situação onde parte do ano o solo fica desprotegido. Então nós temos que entender como é que é esse sistema, porque qual é o grande produto que a gente tem além do retorno financeiro com a agricultura? É também a água que o cerrado é responsável por gerar. A gente tem vários projetos aqui como produção de água. Então, o que nós estamos procurando trazer dentro do projeto Biomas é sintonizar com a ecologia que o cerrado tem para o planeta, para o Brasil, né? Que é essa ciclagem de água que acontece em duas estações bem definidas. A água só acontece na estação chuvosa, né? Então, se a gente não tem uma vegetação cobrindo o solo nessa oportunidade, o que vai acontecer? Essa água vai passar rapidamente e vai embora. Então, como a gente entende que o cerrado é uma das grandes caixas d'água do Brasil, né, sendo responsável, por exemplo, por 98% da água que circula no Rio São Francisco, ela cai dentro da região do cerrado. Você imagina se essa água passa e vai embora muito rápido, né? Nós estamos preocupados com isso aí. Então, como que a gente pode trazer renda para o produtor rural com as espécies nativas do cerrado, com aquelas que podem competir, por exemplo, com o eucalipto na produção de madeira, na produção de folhas para proteger o solo? É isso que o projeto Biomas tem nessa parceria da Confederação Nacional da Agricultura, né, e a pesquisa agropecuária dentro da Embrapa. Agora, Felipe, o projeto já tem apresentado resultados? Olha, nós temos uma série de resultados, são 4 anos que o projeto tem, de 9 anos que ele procura se compor, né? Então nós temos uma série de resultados, por exemplo, nós temos uma série de espécies que a gente já está indicando para os diferentes ambientes que o cerrado tem. Nós sabemos, por exemplo, a produção de mudas de mais de 100 espécies, que é uma grande preocupação. Como é que você vai recuperar ambiente se você não tem mudas, se você não sabe quando que a natureza produz as sementes, né? A gente já aprendeu com o serratense, com as grandes comunidades rurais que estão no cerrado, qual é a época que o cerrado diz? Na época seca ele produz sementes e na época chuvosa ele produz frutos, exatamente porque os frutos carnosos, né, os frutos comestíveis, principalmente a cagaita, o pequi, o araticum, todas essas espécies produzem na estação chuvosa. E agora, quando você tem nesse momento a época seca, são as espécies que produzem frutos secos, né? Então a gente tem entendido todo esse limite que o cerrado produz, essa natureza que o cerrado tem de ter uma espécie, uma época seca bem definida e uma época chuvosa bem definida, e quais são as características das espécies que se reproduzem nesses ambientes, nessas épocas. Felipe, então esse é um trabalho que mostra que é possível preservar e também produzir? Sem dúvida, sem dúvida. Os desdobramentos do projeto Biomas têm trazido resultados daquele que o produtor vai poder usar praticamente imediato, né? E tem mostrado que é possível também essa integração entre produção, que é aquilo que a CNA está preocupado, que o produtor está preocupado, e a pesquisa.
né, onde nós podemos aplicar resultados daquilo que a gente tem de conhecimento da natureza do cerrado, tanto das espécies da fauna quanto da flora, para que esse produtor possa ter, então, lucro com essas espécies também. Ok, eu agradeço então ao coordenador regional do projeto Biomas no Cerrado, Felipe Ribeiro. Muito obrigado pela participação, bom dia. Nós é que agradecemos essa oportunidade, esse espaço para poder divulgar o que a pesquisa está fazendo e pode retornar ao produtor. Com bom certeza. dia a você.